Paz do Senhor, Pastor Daniel aqui. Vamos para mais um vídeo aí sobre nossa leitura bíblica. Hoje vamos falar sobre o livro do Êxodo. Bom, então bora lá. O Êxodo, né, tem por escritor Moisés, assim como todo o Pentateuco. Tá? Significa saída, que é o tema do livro. Tá? Em hebraico, os judeus chamam de Shemot, que quer dizer os nomes. Êxodo 1:1 vai dizer que e esses são os nomes, aí vai dar a relação daqueles que entraram no Egito. Tá? Êxodo é a continuidade, é a continuação do livro do Gênesis. Amém? Então nós temos aí a entrada, né, de 70 almas, conforme Gênesis 46:26, e vai narrar a opressão dos egípcios, a escravidão do povo e posteriormente a sua libertação. Tá? Lembrando que o período que o povo passou no Egito, tá, é cumprimento da palavra de Deus a Abraão lá atrás, Gênesis 15:13. Que o Senhor falou a Abraão que a descendência dele, né, seria peregrina em terra estranha, né, reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Tá? Mas o Senhor a livraria e eles sairiam com grande fazenda daquele lugar. Então, a divisão do livro, né, vamos basear em algumas partes aqui. Fala capítulo 1 ao 15, tá? Temos a escravidão do povo, nascimento chamado de Moisés, capítulo 2 a 4, 5 a 11, Moisés, Arão e Faraó, né, a batalha, 12 a 15 a Páscoa e saída do Egito, 15 a 18 do Mar Vermelho até o Monte Sinai, depois a lei e o acordo, tá? E a tenda sagrada e mais instruções, tá? Depois eu dividi de uma maneira um pouco diferente, mas basicamente essa é a divisão do livro, tá? Êxodo 1:8-9 diz: E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Então aqui nós temos o início da opressão, né, que parte, né, da falta de reconhecimento aos feitos de José. Né? José salvou o Egito, salvou a população que vivera não só no Egito, mas em torno do Egito. Né? Quando nós terminamos o livro de Gênesis, nós vemos que José ele comprou tudo para Faraó. Tá? Porém, eu não vou entrar em questões históricas aqui, né, muito maiores, tá? Mas os egípcios eles não se misturam com outros povos, tanto que quando Jacó e a família chega no Egito, José fala: ó, é o seguinte, vocês são pastores, tá? O povo não gosta de pastor de boi aqui, então vocês vão viver longe desse povo, né? José estava ali preparando o povo para não viver dentro do Egito literalmente, tá bom? E também um temor, né? O povo cresceu e cresceu muito conforme a palavra do Senhor. Amém? Então esses dois pontos são os principais, tá? Para tudo que o povo estava passando no Egito. Tá? Versículo 2 diz: E quanto mais o povo era oprimido, mais ele crescia. Amém? Então, os egípcios apertando o povo e Deus fazendo o povo se multiplicar para que pudesse sair dali e conquistar as promessas de Deus. Tá? Então vamos lá. Vou dividir aqui, na verdade, em 3 partes, tá? O livro do Gênesis, livro do Êxodo, perdão. Então vamos lá. Primeira parte. No capítulo 1, nós temos a necessidade da saída. Né? A saída era necessária porque a opressão ela só crescia e o povo estava clamando, né, para que o Senhor agisse em favor deles. Do 2 a 4 nós temos Moisés,
no libertador, né? Nós temos, depois do nascimento, temos a adoção de Moisés, né? Pela filha de Faraó, e com 40 anos, Moisés ele larga o seu privilégio real, porque ele não aceitava que o povo estava vivendo a condição subhumana que o seu povo, né, estava vivendo, tá? Mas foi 40 anos no Egito de preparação, tá? Moisés estava sendo preparado por Deus para ser um legislador, para ser um líder para aquele povo. Depois Moisés aí sai do Egito fugido, né? Porque matou o egípcio, escondeu o corpo. E aí ele vai para Midian, né? Onde ele se casa, tem seus filhos. E ele passa 40 anos em Midian, né? São mais 40 anos de aprendizado, né? Ali Moisés, né, ele vai aprender de fato a cuidar, né? Vai quebrar um pouco ali o seu ego, né? Deus vai moldar um pouco mais a vida de Moisés para que ele possa ser esse líder que o Senhor queria para sua obra. E aí depois o Senhor o chama, né, no meio da sarça ardente, para que Moisés assumisse a posição de libertador do povo. Moisés recua, né, diz que é incapaz de falar a Faraó, é incapaz de tomar essa posição de líder, mas o Senhor o guia e ele acaba aceitando ali a sua condição de líder e libertador do povo. Do capítulo 5 ao 11, aí nós temos a luta dos deuses, né? Faraó representando o Deus do Egito, né? E o Deus dos deuses. Nós temos aí as pragas, né? O ponto aí, ápice, né? A Páscoa, né? Que para nós cristãos tem muito significado, ou Pessar, né? Que os judeus conforme os judeus o chamam, tá? Depois da Páscoa, aí, que é a morte dos primogênitos, né? Aí o povo é expulso do Egito, né? Expulso com vários bens, né? O povo diz que leva tudo que vocês quiserem, mas some daqui, né? E aí o Senhor inicia a libertação. Capítulo 13 e 14, nós temos aí o início da viagem, a travessia do Mar Vermelho, né, em que Deus começa a guiar o povo, e de fato Deus guiou o povo através das colunas, né, de fogo e de nuvem, tá, que não era só para proteção, né, para aquecer ou para guardar o povo, não, mas era para guiar o povo, né, e o Senhor os manda ali pelo Mar Vermelho, né, que na verdade é Mar de Juncos, tá, mas houve aí uma tradução aí um pouco errada, e aí acabou o Mar Vermelho ficando Mar Vermelho, tá bom? E depois, né, de passarem pelo mar, o povo é conduzido ao Monte Sinai. Então essa aqui é basicamente a primeira parte do livro, tá? Nós temos a necessidade da saída, nascimento e chamado de Moisés, depois a luta de Deus contra Faraó, né? Depois, a travessia do Mar Vermelho e a condução do povo até o Monte Sinai. Tá? A segunda parte do livro, né, o povo está no Sinai, e aí há um preparo para receber a lei de Deus. Tá? Há um preparo para receber aquilo que para o povo se tornou o mais importante, porque era a base da aliança. Tá? Então houve consagração, houve uma delimitação diária, né? O povo teve que se lavar suas vestes, se santificar, e eles tinham um lugar certo para ficar enquanto Deus descia no Monte Sinai. Né? Êxodo 19:5 vai dizer: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Tá? Então ali há né, Deus desce no monte, tem fumaça, o monte treme, o povo ouve a voz de Deus, fica aterrorizado porque Deus se manifesta, né? Então ali a justiça, a santidade, o poder de Deus, tudo junto ali, né? E o povo fica, né, aterrorizado, porque deve ter sido realmente, né, para nós pentecostais é lindo, né?
né? Nós gostamos do poder de Deus, mas ali o povo ficou, nunca tinha visto aquilo antes. Tá? E nós temos a instituição dos 10 mandamentos, ou as palavras, né, que os judeus falam, e 4 delas é relacionado do homem para com Deus, sobre não ter outros deuses, não se curvar diante de outros deuses ou esculturas, enfim, né, e adorar somente o Senhor, e os outros em relação do homem com o seu próximo, né, incluindo ali honrar pai e mãe, tá? Isso é lei de Deus, tá bom? Jovens, honre seu pai e sua mãe. Tá? Então ali a instituição dos 10 mandamentos, tá? E lembrando que o mitzvot, o mitzvah, né, a lei judaica, ela é composta por 613 mandamentos e estatutos, tá? É muita coisa. Então nós temos aí do capítulo 21 ao 23 os estatutos civis, né? Então era orientação acerca da escravidão, acerca do serviço, prejuízos pessoais. Então, se você tomava dinheiro emprestado, se você pegasse emprestado ali um jumento, uma ovelha, um boi, que seja ali do seu vizinho, alguém roubasse, você tinha que restituir, né? O direito à propriedade, né? Isso era direito, né? Era lei, acerca da moralidade, finanças e ofertas. Ou seja, então toda a questão civil, né, ela estava sendo muito bem pautada. Lembrando, irmãos, Deus colocou Moisés como filho de Faraó, né, para que Moisés aprendesse todas essas coisas. Tá bom? Então, Moisés, os 40 anos que passou no palácio, aprendeu porque o Senhor assim o quis. Tá? E aí o estabelecimento da aliança, Êxodo 24:8. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Tá? Então, no Sinai, a gente vai ter, de fato, o estabelecimento de um povo. Tá? Um povo sem lei não é um povo, é um bando. Tá? As leis, elas são necessárias. Tá? As leis são, elas se fazem necessárias para proteger, né? E para delimitar, para pôr limites. Tá bom? Então, Deus estava ali estruturando, né, aquela nação para que de fato fosse uma nação. Né? Para que de fato eles aprendessem e entendessem que quando eles chegassem na terra, eles tinham como agir, né, da maneira necessária, e aí eles poderiam e seriam de fato um povo abençoado. Né? Terceira parte, aqui eu vou resumir muito, tá bom? Nós temos a instituição do tabernáculo. Então, quando Moisés desce, né, Deus dá ali as diretrizes para Moisés, Deus dá as orientações acerca do tabernáculo, tá? Então, no capítulo 25 até o capítulo 40, tá, vão estar todas as instituições acerca desse tabernáculo. Tá? Nós temos o financiamento do tabernáculo, tá? Então, tudo o que Moisés fez, tudo que foi feito por oferta, tá? Isso mostra para nós hoje que a obra ela é feita com contribuição, tá? Se você não contribui, a obra ela não pode ser feita. Então é muito importante a contribuição para tudo na obra de Deus. E olha, e aí 2 nomes interessantes e importantes, Bezalel e Aholibe, né, que foram os responsáveis por trabalhar no ouro, na madeira, enfim, Deus deu dons a esses homens para trabalhar na obra. Então, olha só, instruções são muito importantes, financiamento é muito importante e dons também são muito importantes. Então, a obra de Deus é feita disso, tá? Instrução, financiamento e dons. Amém? Então, Deus permitiu que o povo tivesse dinheiro, né? E o povo retribuiu no financiamento da obra. Deus deu dons aos homens e também foi para a obra. Tá? Então nós temos a instituição do tabernáculo,
Tá? E no meio do caminho, né, capítulo 32 ao 34, nós temos aí o infeliz, né, o lance triste daquele momento, que foi a confecção e adoração ao bezerro de ouro. Amém? Isso mostra que quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, realmente nós só temos a perder, né? Perdemos a nossa comunhão, né? Perdemos a nossa aliança com Deus, tá? E nós nos perdemos em tudo isso, tá bom? Então nós temos aqui, de maneira simples, a terceira parte do livro, que é a instituição do tabernáculo, e no meio do caminho aí a infelicidade da adoração ao bezerro de ouro, tá bom? Então, de maneira simples e objetiva, essa é a divisão, essa é uma introdução simples ao livro do Êxodo, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que nós possamos continuar aí nesse propósito de leitura. Fique com Deus, em nome de Jesus.